Pois bem, pessoal, o PCO, o partido favorito de nós, libertários, pois bem, o PCO abriu o jogo e entregou as suas intenções. Eles apoiam incondicionalmente o Lula, como era de se esperar, e na verdade eles dizem que o Lula, caso seja eleito, ele tem que botar para quebrar, ele tem que ser um ditador de verdade, como eles dizem aqui. Nessa matéria publicada no site deles aqui, que é o Diário da Causa Operária, o DCO, Lula tem que ser malvado, Lula tem que governar como um ditador sanguinário, para surpresa de um total de 0 pessoas, porque nós conhecemos bem como é que funciona essa mentalidade comunista. Mas vamos destrinchar um pouquinho aqui essa matéria, comentar sobre alguns outros pontos também. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você tem também aí o botão Valeu Demais, que você pode dar um trocadinho também para mim, colaborar com o meu trabalho. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, vou deixar na descrição do vídeo também. E vamos falar aqui dessa matéria, dessa coluna feita pelo Diário da Causa Operária, que é um site do Partido da Causa Operária, o PCO. Pois bem, nós sabemos que esse pessoal é da extrema esquerda, eles são aqueles comunistas revolucionários da foice e do martelo, como eu gosto de dizer mesmo. São assim, consideram o PT, o PSOL e esses outros partidos mais mainstream da esquerda como moderados. Eles são os verdadeiros comunistas, enfim. Mas eles apoiam o Lula, no final das contas, como toda essa gente de esquerda também apoia. E basicamente o argumento deles aqui é o seguinte: Lula errou nas eleições anteriores em que ele foi eleito em não ter agido como um ditador de fato, ter dado uma banana para as instituições, para o império da lei e da ordem, né, para as instituições democráticas, e ter governado como um ditador sanguinário, como eles dizem aqui. O subtítulo diz: chega de ser bonzinho e fofinho, tem que ser um tirano genocida. Então, o que eles querem dizer é que se Lula for eleito novamente, ele precisa agir dessa forma, com mão de ferro, com pulso firme e fazendo o que for necessário para manter o poder do PT, para garantir a sua permanência no poder para sempre. Por quê? O argumento dessa gente aqui é que o PT, na verdade, foi muito moderado quando chegou ao poder. Respeitaram muito as instituições, deram ouvidos ao que eles chamam aqui de burguesia, e por isso Lula acabou perdendo o poder, e a Dilma, que foi a sucessora dele, acabou sofrendo um impeachment, porque eles foram tendo o poder deles sendo erodido ao longo do tempo. Então o Lula deveria evitar cair nesse erro. Como? Sendo um ditador, fazendo o que os comunistas sabem fazer de melhor, que é controlar o país com mão de ferro, né? Por quê? Qual o motivo disso? Não é ao contrário do que poderia imaginar um leitor do livro 1984, né, aquela frase do O'Brien, quando ele diz que eles, o partido, quer o poder pelo poder, poder puro, apenas isso. Ao contrário disso, não, o PCO diz que o objetivo aqui é garantir o poder da classe proletariada, dos proletários, dos trabalhadores do Brasil contra a burguesia. Então, em nome disso, em nome de garantir o poder do proletariado, pode-se fazer qualquer coisa, inclusive burlar as leis, inclusive agir como um tirano, agir como um genocida, agir como um ditador sanguinário. E eles citam aqui o exemplo do Daniel Ortega, sim, aquele amiguinho do Lula, o ditador sul-americano favorito do Lula, o latino-americano favorito do Lula, que ele fez questão de defender lá na Espanha, aquela coisa vergonhosa que foi aquela fala do Lula lá na Espanha. Pois bem, eu vou ler aqui para vocês o que o DCO falou a respeito do Daniel Ortega. Ortega, por sua vez, fez a lição de casa, mobilizou o aparato do Estado e também sua base de massas para esmagar a tentativa golpista de 2018, integralmente fabricada pelo imperialismo. Quer dizer, se é contra o governo do trabalhista, né, o governo socialista do indivíduo, então é imperialismo isso aí, tem que ser esmagado. E eles usam aqui, ó, esmagar a tentativa golpista. E para impedir a excrescência golpista de tomar o poder pela via institucional em 2021, olha só, a via institucional não pode, não. Se for para tomar o poder da esquerda, não, a via institucional não é válida. Enfim, o que Daniel Ortega fez? Prendeu os traidores pró-imperialistas. Olha só, o DCO está assumindo que o Daniel Ortega agiu dessa forma, prendeu quem era oposição a ele, prendeu quem tinha chances de ganhar e por isso ele se manteve no poder. A esquerda brasileira normal, né, mais mainstream, ela de forma dissimulada, de forma cínica, diz que não, foi seguida a lei, essas pessoas foram presas em total consonância com as leis do país.
O PCO não é cínico desse jeito, ele é descarado, ele fala abertamente aquilo que toda a esquerda pensa. Então o PCO fala claramente que o Daniel Ortega prendeu os adversários políticos dele para se garantir no poder. Isso é uma coisa boa que o Lula deveria fazer. E aqui eles arrematam dizendo, venceu na mão grande? Em certa medida, sim. Mas aí é que tá. Se é para defender a liberdade, se é para defender os direitos dos trabalhadores, defender a permanência do comunismo no poder, pode vencer na mão grande mesmo, não tem problema nenhum, o negócio é se manter no poder. E é isso o que eles recomendam para o Lula, que o Lula haja dessa forma, como um legítimo ditador. Como diz o final do artigo, se Lula pretende voltar ao governo e permanecer ao menos por 4 anos, ele precisa fazer como os tiranos que apoia. Então, a recomendação do PCO para o Lula é que ele seja um tirano, um sanguinário, um violento, fazendo de tudo para permanecer no poder. Nós sabemos bem que o PT é capaz de fazer muitas coisas para manter o seu plano de permanência no poder, como José Dirceu, tempos atrás, deixou claro para todo mundo. Mas se você acha que isso é apenas um disparate, uma loucura do PCO, talvez você devesse repensar os seus conceitos. Afinal de contas, o Lula afirmou recentemente, poucos dias atrás, que no governo dele, ele fará mais em 4 anos do que nos 8 anos em que ele foi presidente. O que ele está querendo dizer com isso, será? Será que ele vai melhorar a economia mais do que nos 8 anos em que ele governou a primeira vez? Será que ele vai melhorar as condições de trabalho no país? Enfim, o que ele vai fazer, né? Não, eu tenho para mim, conhecendo o Lula, conhecendo o PT, conhecendo essa gente de esquerda e os reais objetivos deles, não aquilo que eles falam, não o discurso deles, que por vezes é muito bonitinho, é um discurso que contagia as multidões, não, olhando para as ações dessa gente. O que eu digo é o seguinte, Lula está dizendo aqui que ele vai fazer muito mais ações para se manter no poder do que ele fez no primeiro mandato dele. Ele vai aparelhar o Estado de uma forma que nunca foi vista antes. Em outras palavras, ele vai meio que seguir o conselho do PCO. Pode ser que ele não faça isso pegando em armas, mas não tenha dúvidas, as instituições vão ser mais aparelhadas do que nunca. Olha só o STF, o quão aparelhado ele já está, o quão alinhado com a ideologia do PT o STF já está hoje. Agora imagine se o Lula for eleito, o que vai acontecer com esse Supremo Tribunal? O quão mais na mão do Lula ele não vai estar. O STF que foi capaz de tudo para soltar o Lula para que ele pudesse concorrer às eleições este ano. Então, não tenha dúvidas, o Lula, de fato, se for eleito, vai fazer muito mais do que ele fez nos primeiros mandatos dele e para pior. Se ele foi um péssimo presidente, se ele foi um proto-ditador naquela época, agora ele vai ser um ditador por completo e ele vai ter todo o apoio do establishment institucional do nosso país. Essa gente, essas pessoas, todos vão estar na mão do Lula e do PT. E o grande desejo aqui do PCO de ver o Lula se tornar um ditador sanguinário ou pelo menos governar como um, vai se tornar realidade. Aquilo que nós vemos lá na Nicarágua acontecerá aqui no Brasil também. Infelizmente isso vai representar para nós, além de uma grande perda de liberdade, também uma economia semelhante à de países governados por outros amiguinhos do Lula, como a Venezuela e a Argentina. É esse o trágico destino nos espera se esse senhor aqui, esse senhor vermelho, de fato for reeleito. Porque sim, ele vai fazer isso que o PCO recomendou que ele fizesse, porque é isso o que toda a esquerda, no fundo, quer que ele faça. Então, este foi o meu breve comentário no vídeo de hoje. Deixe aí também o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!